Boa noite. Opa. Alô. Arroba. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à disciplina de Ética Geral e Profissional do nosso curso de Bacharelado em Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz. Nossa disciplina é uma disciplina de 60 horas e ela vai seguir os mesmos padrões de sempre. Nós iniciaremos a aula sempre às 19 horas. Às 18h30 estarei colocando no nosso grupo do WhatsApp o link da sala e só pode ter acesso à sala se vocês fizerem o acesso pelo e-mail institucional. São as novas regras da instituição, então eu não posso aceitar. Por isso que muitos estão sendo recusados aí, vocês vão ouvir o barulhinho que acaba até desconcentrando um pouco, mas regras são feitas para serem cumpridas, não é? E nós escolhemos um curso que é cheio de regras para serem cumpridas. E esta disciplina é a disciplina que, acima de tudo, tem o objetivo de demonstrar por que essas regras existem e por que elas devem ser aplicadas. Dentro da disciplina de ética, nós não faremos apresentações de seminário, como vocês têm costume, embora fosse necessário, mas nós teremos todos os dias o fórum, que deve ser respondido entre as 18h30 e as 22 horas, e o dia que tiver trabalho postado junto ao ambiente virtual de aprendizagem, vocês podem estar enviando o trabalho em qualquer horário, desde que no dia. Hoje não tem trabalho postado, hoje tem apenas um fórum que nós vamos discutir e vocês irão respondê-lo para mim até as 10h30. Como vocês já conhecem, o objetivo do nosso curso de Direito da EFICARP é formar profissionais do direito aptos ao exercício de atividades que sejam atinentes às diversas profissões jurídicas, com visão crítica do direito, consciência sociopolítica e capacidade de pesquisa. Formar profissionais do direito significa dizer que uma faculdade de direito não tem por obrigação formar um advogado, mas vai formar para as diversas profissões jurídicas, sempre com visão crítica. Só se adquire visão crítica quem tem fundamentação teórica. Por isso, nós estudamos tanta teoria no curso de Direito. E a disciplina de Ética vai ser mais uma das teorias que vai demonstrar em alguns momentos até comportamentos. Podemos tratar até de etiqueta e vestimenta dentro da disciplina de Ética. Consciência sociopolítica, consciência de que classe nós pertencemos, de qual é a relação da sociedade para com a relação entre pessoas e para com a política entre si, dentro desta relação social. E que a pesquisa exerce uma grande influência dentro de tudo isso. Então, vocês sairão da EFICARP com uma visão extremamente geral de todas as áreas do direito, e profissões do direito, junto ao estágio supervisionado, que vocês já devem ter começado a fazer, né? E uma visão mais humana, para que vocês sejam mais reflexivos no momento de serem críticos e de aplicarem o direito nos casos práticos, lá no papo de o da nossa disciplina. Desliguem os microfones, por favor. O objetivo da nossa disciplina é formar profissionais, então, aptos a viver e defender os valores e princípios gerais do direito, objetivando a justiça, a ética, a moral, a equidade, a igualdade, a liberdade. Olha quantos princípios constitucionais já falamos. Assumir cargos técnicos jurídicos nas diversas carreiras públicas ou privadas, atuarem na área pública juízes, promotores, delegados, carreiras privadas,
atuar na própria advocacia, sensíveis aos movimentos sociais e à dinâmica do direito, que o direito muda todos os dias devido à cultura, e para isso nós temos que ser sensíveis e estarmos atentos a tudo que nos cerca, com raciocínio jurídico e muita reflexão crítica. Não basta criticar sem ter conhecimento. Desenvolver essa reflexão crítica com ênfase numa reflexão científica que seja motivadora da produção de conhecimentos jurídicos, ensejadores de novos processos de criação de novos direitos, inclusive. Contribuir criticamente para com o desenvolvimento de toda a sociedade, e nós vamos estudar nessa disciplina, então, como eu devo atuar dentro da ética na advocacia. E para fazer isso, nós vamos fazer o uso da nossa sala de aula invertida, que é o que nós estamos fazendo, devido aos nossos tempos pandêmicos, não é verdade? Que ninguém aguenta mais e não aguenta mais ouvir falar disso. Sexta-feira nós teremos avaliação, será uma pergunta subjetiva, ou seja, vocês vão escrever lá dentro do AVA sobre a pergunta que eu vou colocar. No sábado, nós temos atividade supervisionada, temos 12 questões objetivas, valendo 3 pontos, já estão inclusive postadas lá e foram liberadas às 18h30 hoje. Então, quem já quiser fazer, já fique à vontade. Vai até o dia 27. As referências bibliográficas, que estão já inseridas tudo dentro do AVA, o programa de ensino, para vocês acompanharem. Quando nós falamos em ética geral e profissional, nós temos que falar da ética num todo e dentro da nossa profissão específica. Todos os ofícios, todas as profissões possuem o seu código de ética e o seu código de disciplina. Nós vamos estudar o nosso. Conosco não seria diferente. Mas vamos estudá-lo com ênfase no Estatuto da OAB, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o que cai no exame de ordem, que vocês vão acertar as 8 questões que sempre tem no exame da OAB, às vezes tem até 10. Para falarmos de ética, nós temos que fazer a diferença entre ética e moral. Uma moral que nós estudamos na filosofia. Hoje, a nossa aula será muito histórica e muito filosófica, para nós relembrarmos pontos importantes que vocês vão conseguir concatenar tudo isso para chegar no entendimento do que é ser ético, do que é a ética e como atuarmos com ética junto à nossa profissão. Para falar de ética, como eu disse a vocês, nós temos que falar em moral. A moral é nada mais do que um simples conjunto de valores, de normas e noções sobre o que é certo e o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é proibido, o que é permitido, o que é bom, o que é mal, dentro de uma determinada sociedade, dentro de um determinado grupo. Assim, a moral tem relação com os valores que regem todas as nossas ações enquanto seres humanos, que estão inseridas no nosso dia a dia, na nossa sociedade, e acabam tomando um caráter normativo. E aí, nós caímos lá na velha teoria tridimensional do direito do Miguel Reale. Fato, valor e norma. Todo fato que acontece dentro da sociedade, essa sociedade valora moralmente, dizendo se é permitido ou não, se é certo ou se é errado. E esse conjunto de valores cria uma norma que acaba sendo uma norma moral para a sociedade brasileira, no nosso caso, e que vai ter um caráter sempre imperativo, impositivo, vai impor em nós determinadas condutas que são oriundas da moral, dos nossos valores morais. E aí vai vir o conceito de ética.
A ética, ela vai ser nada mais do que um dos ramos da filosofia que lida com aquilo que é moralmente bom e com o que é moralmente mal. Tem a mesma base da moral e é uma palavra de origem grega que significa hábitos e costumes, assim como a moral também significa hábitos e costumes. Só que a moral, ela ocorre dentro da nossa vida em sociedade, de forma geral. A ética não. A ética acontece dentro da sociedade? Sim, mas em ramos específicos. Cada ofício, cada profissão vai ter a sua conduta moral, que nós vamos chamar de conduta ética. Essa conduta ética é oriunda de uma grande tradição e ela vem de um passado histórico que nós já estudamos em História do Direito, Direito Romano, em Ciência Política, Teoria Geral do Estado, em Filosofia, e agora nós vamos retomar, porque cai no exame de ordem. A primeira ética que nós podemos destacar é a ética grega. Os problemas éticos, eles sempre foram um objeto de grande atenção dentro da filosofia grega. Lembra quando estudamos o Estado grego, Atenas, Esparta? Os problemas éticos, eles eram um grande problema, principalmente no que se referia à vida política da antiga Grécia, e em particular, lá em Atenas, quando se falava em democracia, em democratização. É nesse período que vai surgir as ideias de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, que são os nossos filósofos naturalistas. Relacionam tudo em torno da comunidade, de uma comunidade democrática, limitada e local. Aqui nós vamos chamar de cidade-estado, ou estado-cidade, que vai ser a polis, né? A filosofia dos estoicos e dos epicuristas, que é um momento em que a sociedade passa a quase que vivenciar um período de trevas, em que as obras de arte passam a ser todas obscuras, inclusive, para representar todo o cenário político do momento, que era um cenário meio tenebroso. Aparece que este tipo de organização social já caducou e a relação entre o indivíduo e a comunidade se apresentava em outros termos. Mas se nós pararmos para analisar, muito do que aconteceu na Grécia está retomando alguns ares na nossa contemporaneidade. Na Grécia, os sofistas eles formaram um movimento intelectual, e esse movimento intelectual regia o saber do universo, regia o saber do mundo, sentindo-se atraídos pelo saber sobre o homem, especialmente sobre o homem, que era político, mantinha relações entre pessoas, e jurídico. Os sofistas, que era um grupo, né, eles queriam um saber prático para poder influenciar a vida política por esta razão. Transformaram-se em mestres que ensinavam a arte de convencer, a retórica. A nossa profissão exige de nós a maior de todas as retóricas. Vocês tiveram a oportunidade de treinarem um pouco disso quando nós fizemos o júri do caso dos exploradores de caverna. E vocês viram qual é a grande influência e importância da retórica, da fala, do convencimento. Quem fala muito disso também é o filósofo Habermas, com a teoria do agir, com a teoria da linguagem e da fala. Naquela cidade onde o homem intervinha de forma ativa, era muito importante que se tivesse êxito na vida política. Assim, a arte de expor, de argumentar ou discutir, ensinada pelos sofistas, não deixou de ter uma excepcional aceitação
até o ponto de transformá-los numa verdadeira força social. A força social desse período, então, passa a ser marcada pela arte da fala, da oralidade, da exposição, da argumentação, do convencimento. A nossa profissão exige isso de nós. A arte de persuadir, de convencer, se desenvolve e a forma pela qual é transmitida põe em dúvida não só a tradição, mas a existência de verdades e normas ali universalmente válidas. Até hoje, né, nos dias de hoje, nós fazemos uso da persuasão, quando nós fazemos uso da fala, pautados numa determinada lei, por exemplo, que por vezes nós colocamos aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha, quanto à existência ou à real aplicabilidade de uma determinada lei em defesa do nosso cliente, ou na acusação, ou na aplicação de uma sentença. Isso tudo é oriundo do pensamento sofista, esse grupo de filósofos que baseava-se tudo na retórica e que traz os seus grandes resquícios históricos, filosóficos e sociológicos para os nossos dias de hoje. Para esse grupo, os sofistas, não pode existir um conceito básico, assim como não existem nem verdades nem erros, e que as normas, por serem humanas, são transitórias. As normas são mutáveis. Desde a Grécia, eles já tinham essa noção de que as normas são mutáveis, transitórias, essencialmente por serem humanas. E aí vem os filósofos Ortega y Gasset, que vão dizer que nós somos sujeitos insatisfeitos. A nossa insatisfação faz com que nós mudemos de opinião o tempo todo. E nós somos sempre insatisfeitos com tudo. Nós aproveitamos, inclusive, dessa insatisfação para fazer uso da retórica, para persuadir o outro e para convencer. E com isso nós vemos que não existem verdades absolutas, não existem erros e acertos, existem leis a serem cumpridas que podem ser corretas ou não. Depende de cada sociedade, do seu olhar e da sua aplicabilidade. E com isso, nós podemos destacar o pensamento de Sócrates. Sócrates é aquele cara que vinha sempre com aquela indagação. Você vinha com uma pergunta para ele vinha com outra. E de pergunta em pergunta, a pessoa adquiria o seu conhecimento. Sócrates tinha a máxima: conhece-te a ti mesmo? E aí? Conhecem a vocês mesmos? Entendendo que o saber fundamental é aquele que respeita o homem, que se caracteriza por 3 elementos. É um conhecimento universalmente válido, em oposição ao que sustentam os sofistas. É, antes de tudo, um conhecimento moral, e é um conhecimento prático. Será que nós conhecemos a nós mesmos? Será que conhecer a nós mesmos é um conhecimento prático? Conhecer a nós mesmos é conhecer a nossa moral, o nosso eu interior, de onde eu vim, de onde eu venho, qual é a moral desse local de onde eu venho. Essa moral vai exercer influência na minha ética, e com isso eu posso afirmar que eu conheço a mim mesmo? Diante disso, nós podemos concluir que a ética de Sócrates é extremamente racionalista, é pensante, nos estimula ao pensamento, e nela nós vamos encontrar uma concepção de bem e de bom, a tese da virtude como conhecimento e do vício como ignorância, a tese da origem sofista, segundo a qual a virtude pode ser transmitida e ensinada. Olha que interessante. Ao buscarmos entender quem somos nós mesmos, nós voltamos ao nosso eu.
Dentro desse nosso eu, nós vamos buscar a nossa moral, o nosso conhecimento moral. Tudo isso por intermédio do pensamento. Se é pensamento, é filosofia. O que, por quê, para quê e como? Encontramos dentro dessas indagações o que é bom e o que é mal. Mas o que é bom e o que é mal, para mim, não é para vocês. Diante disso, nós vamos ter uma virtude. Cada um de nós tem a sua virtude que adquiriu lá com a sua família. Essa virtude é a virtude moral, são os valores. É dentro desses valores que muitas vezes vão surgir alguns vícios daqueles que acreditam que eu não preciso da ciência para descobrir coisas novas e conseguir aplicar e desenvolver esse conhecimento que eu tenho de mim mesmo, ou do meu conhecimento moral, valorativo, que eu adquiri de bom e de mal dentro da minha virtude, lá na minha família, no meu grupo, na minha consciência de classe, na classe social a qual eu pertenço. Tudo isso está presente no pensamento de Sócrates. E de acordo com o pensamento dele, seria um pensamento ético, aquele pensamento que fosse bondoso e que tivesse um conhecimento de muita felicidade, onde tudo isso se entrelace estreitamente. Então, a bondade vai gerar um conhecimento, e quando você tem conhecimento, esse conhecimento gera felicidade. Isso acontece na nossa profissão, independente do que nós formos atuar, se for juiz, promotor, um delegado, um oficial de justiça. O meu conhecimento e a minha bondade vai me trazer felicidade, vai me proporcionar felicidade, não só a mim, quanto ao meu cliente, quanto àquele que depende de mim, quanto àquele que depende da minha escuta, da minha oitiva, depende da minha retórica, do meu poder de persuasão. O homem, ele age retamente quando conhece o bem e, conhecendo, não pode deixar de praticá-lo. De outro lado, aspirando ao bem, sente-se dono de si mesmo e, por conseguinte, é feliz. Cada vez que nós praticamos o bem, e o bem que ele aplica aqui é o bem no sentido do conhecimento científico, do saber cada vez mais, nós vamos descobrir que nós não nos conhecemos. Esse não nos conhecermos demonstra que nós somos seres científicos, estamos buscando cada vez mais. Esse buscar tem que nos trazer felicidade. Se não trouxer felicidade, estamos na profissão errada. Depois de Sócrates, nós vamos ter Platão. E Platão é discípulo de Sócrates, né? A ética de Platão está relacionada, assim como a sua política, com a sua concepção de metafísica, refletida no dualismo do mundo sensível e do mundo das ideias. Mundo sensível, mundo da observação, mundo do pensamento e mundo das ideias. As ideias são sempre permanentes, eternas, perfeitas e imutáveis. Constituem a verdadeira realidade e têm como cume a ideia de bem, divindade, artífice ou demiurgo do mundo. É importante também a doutrina de Platão sobre a alma, que é considerado o princípio que anima ou move o homem, e consta 3 partes: razão, vontade ou ânimo e apetite. Para ele, a razão que contempla e quer racionalmente é a parte superior, relacionado com as necessidades corporais, que é inferior. Para Platão, primeiro a razão, primeiro o pensamento, depois as demais necessidades corporais, que vão ser entendidas todas como inferiores e fisiológicas, todas elas. Tendo a razão como faculdade superior, o pensamento como uma faculdade superior principal, e a principal característica do homem,
A alma se eleva no mundo das ideias, ideias que são permanentes. A todo instante, nós estamos tendo ideias e novas ideias, tendo como seu fim último purificar-se ou libertar-se da matéria para contemplar o que realmente é a ideia do bem. Nós temos que nos desligar dos objetos materiais, das coisas físicas que nos cercam, para nós conseguirmos atingir o bem, o bom, a humildade, a simplicidade, mas com tudo isso nós vamos adquirir por intermédio da ciência. Quanto mais estudamos, mais humanos, mais bondosos, mais purificados nós ficamos, mais ingênuos as pessoas costumam dizer. Observem que as pessoas que falam pouco são pessoas muito inteligentes. Pessoas que falam muito, falam e repetem sempre a mesma coisa. Os que repetem sempre a mesma coisa é porque só sabem aquilo, não sabem nada de novo, não buscam essa purificação que Platão vem destacar aqui, a partir lá dos estudos de Sócrates, que já vinha dos sofistas e que vem da Grécia, de Roma. A ética de Platão, ela sempre vai estar ligada a virtudes e a uma harmonia da alma. Em todas as partes, essa harmonia da nossa alma vai ser uma harmonia justa para ele. Ele ainda não faz a distinção que nós fazemos hoje de justo, que temos as teorias da justiça de John Rawls, né, por exemplo. A justiça para Platão é uma justiça virtuosa, bondosa, que sempre vai fazer coisas boas e que purifica a alma, porque ela vai ser baseada na moral, numa moral política que para ele se forma espiritualmente no Estado e mediante a subordinação do indivíduo à comunidade. A comunidade, ela cria junto, os indivíduos que compõem a comunidade vão criar em conjunto uma subordinação e vão dar esse poder ao Estado. Esse poder que é dado ao Estado, ele chama de um poder espiritual, de um poder transcendental, que é baseado na norma, uma norma que é moral, que vem da virtude, vai proporcionar justiça a todos. Depois disso, nós temos Aristóteles. E o Aristóteles é aquele que diz que o homem é um animal político por natureza. E que o homem, sendo um animal político por natureza, ele tem alguns dons, né? Ele tem o dom da fala, de pensar, de agir, de discernir o bom do mal, o certo do errado, o justo do injusto. O Aristóteles, ele ensina que a mudança é uma passagem incessante da potência ao ato. Existe somente um ser que é puro, sem potência, Deus. Também o homem deve realizar com seu esforço o que é potência para realizar-se como ser humano. Só existe um poder supremo, o poder de Deus. E o homem, para chegar nesse poder, tem que ser o homem que tem as atitudes mais puras, mais corretas de todas. Ao falar em homem, ele não se refere especificamente, mas sim a todo homem, uma vez que ele próprio responde às indagações, apontando a felicidade, a eudaimonia, que vai ser sinônimo de felicidade. Mas em que consiste o fim ou o bem absoluto como plena realização daquilo que é humano no homem? É a vida teórica ou a contemplação? Quando nós estamos contemplando, observando, analisando, nós estamos filosofando. E nesse filosofar nós buscamos fundamentações teóricas. É a vida teórica ou contemplação, como atividade humana guiada pelo qual há de mais característico e elevado no homem a razão. Nós fazemos isso por intermédio do pensamento.
tudo isso vai originar a virtude. A vida exige a aquisição de certos comportamentos ou de certos hábitos, costumes, cultura, que se constituem em virtude. Para o Aristóteles, o homem vai praticando esses atos puros com tanta constância, com tanta reiteração, que essa razão vai se tornando algo automático e extremamente virtuoso, bondoso, purificado. Esses comportamentos e atitudes não são inatos, mas existem formas de adquiri-los ou conquistá-los mediante o exercício constante. Isso nós fazemos com vocês no curso de Direito desde o primeiro dia. Nós doutrinamos vocês a saírem aptos ao exercício do direito. Já que o homem é ao mesmo tempo racional e irracional pela nossa insatisfação, torna-se necessário distinguir duas classes de virtudes. Uma virtude intelectual ou dianoética, que operam na parte racional do homem, ou seja, práticas ou éticas que operam na parte irracional do homem, isto é, nas paixões e apetites, canalizando-os racionalmente. Ele diz que nós, homens, somos racionais e irracionais ao mesmo tempo, e que nós temos que distinguir as classes de virtude que nós temos. A classe racional vai ser a classe mais virtuosa de todas, que é a classe do pensamento, da razão, onde nós vamos agir com ética, com virtude, com potência, com purismo, quase que um poder divino, enquanto as paixões e os demais desejos do corpo, os apetites, vão ser canalizados racionalmente, porém é a parte irracional, é a parte não pensante, é a parte que vai agir por instinto. Tudo aquilo que nós fazemos por instinto vai ser considerado para ele uma virtude irracional. E será uma virtude irracional aquilo que é oriunda do pensamento, de um pensamento virtuoso, bondoso e purista. A virtude está exatamente entre os dois extremos, o excesso e o defeito. O valor está entre a temeridade e a covardia, a liberdade entre a prodigalidade e a avareza, a justiça entre o egoísmo e o esquecimento de si. A virtude é um equilíbrio entre os extremos, são dois extremos muito distintos. A ética em Aristóteles, assim como a de Platão, reflete uma filosofia política que pregaram posto para que eles, na comunidade social e política, é o meio necessário da moral. Somente nela pode realizar-se o ideal da vida teórica, no qual se baseia a felicidade. Olha nós falando de felicidade de novo. A felicidade existe? Existe. Para a filosofia, ela existe. Ela existe a partir do momento em que nós adquirimos conhecimentos virtuosos e aplicamos eles de forma bondosa, honesta, virtuosa, digna, correta. Isso vai ser a ética, que é fruto de uma moral. O homem deve necessariamente viver em sociedade, condição ou meio para uma vida verdadeiramente humana, a vida teórica na qual consiste a felicidade. Para Aristóteles, a vida teórica é a vida necessariamente incomum, que de um lado é acessível somente a uma elite, de outro implica numa estrutura social na qual a parte majoritária da população está excluída não só da vida teórica, como da vida política. A verdadeira vida moral é exclusiva de uma elite que pode realizá-la, ou seja, que se consagra à procura da felicidade na contemplação, dentro de uma sociedade escravocrata, como da antiga Grécia. Nós já destacamos aí a divisão social.
a estratificação social com S, né? Burgueses e proletários, em Roma, patrícios, plebeus, clientes, escravos, né? Que era de subdivisão da sociedade. Cada classe vai ter a sua consciência moral, cada classe vai ter a sua virtude diversificada, mas todas essas virtudes podem ser virtudes racionais e irracionais, boas e ruins, que algumas são fruto do pensamento, outras do nosso instinto, que vai ser irracional, independentemente da classe política a qual eu pertença. Da classe política, que eu digo, é a classe social, a subdivisão. Todas elas vão trazer níveis de felicidade diferentes. E o nosso objetivo é sempre a ascensão dentro dessas classes sociais. Por isso que nós temos que ter a nossa consciência política sempre aguçada, sermos sempre humildes e estarmos sempre aptos a aprender cada vez mais. Aquele que ouve aprende mais do que quem fala o que não deve, né? Os estoicos e os epicuristas. Esses filósofos surgem com o pensamento de decadência e de ruína do antigo Império Romano da Grécia Antiga. O estoicismo tem entre os seus principais representantes Zenão de Sítio, na Grécia, e Sêneca, Espeteto e Marco Aurélio, em Roma. O epicurismo está representado por Epícoro, na Grécia, e por Tito Lucrécio Caro, em Roma. Para estes, moral já não se define em relação à polis. Para eles, a moral não está relacionada ao que acontece dentro da cidade-estado, no sentido de nação mesmo, mas sim no sentido de universo. A moral é colocada sobre a base da necessidade física natural do mundo. Por esta razão, tanto para o estoicismo como para o epicurismo, a física é a premissa da ética. Aqui nós já começamos a entrar num novo paradigma de ética. Aquilo que antes era um ato puro de consciência moral, adquirido dentro da família, dentro das comunidades, dos grupos sociais, com os estoicos, com a queda do Império Romano, começa um novo olhar para a ética. A ética passa a ser voltada para o universo, e a física é que vai ser a base de sustentação. Para os estoicos, o mundo tem como criador um único grande ser, Deus. Pregam que no mundo só acontece o que Deus quer que aconteça, e por isso domina nele a grande fatalidade absoluta. O homem tem um destino e faz parte do mundo, e como tudo acontece de forma radical, só lhe resta aceitar o seu destino e agir conscientemente de seu dever, consciente com o seu dever. Esta deve ser a atitude de todo sábio. O indivíduo se constrói e se define moralmente, sem a necessidade de ter a comunidade como elemento necessário da vida moral. O estoico vive moralmente como cidadão no mundo e não na polis. O que é importante é a crença num Deus maior, numa universalidade, e não no poder dos estados, das nações. Já os epicuristas pregam que tudo que existe, inclusive a alma, é formada por átomos que possuem um certo grau de liberdade, na medida em que podem se desviar ligeiramente na sua queda. Para eles, não existe nenhuma intervenção divina nos fenômenos físicos, nem da vida do homem. O homem pode buscar livremente neste mundo bem que, para Epícoro, é o prazer. Ele ressalva que existem vários prazeres, mas que nem todos são do bem, sendo preciso escolher entre eles para se encontrar os mais duradouros e estáveis, que são os bens
espirituais, os prazeres também entendidos como espirituais, que contribuem para a paz da alma. O epicurista alcança o bem longe da vida social, sem cair nos termos do sobrenatural, apenas buscando em si um círculo de pessoas amigas, a tranquilidade da alma e a autossuficiência. Os epicuristas entendem que o homem por si só basta, desde que ele acredite nesse ser superior, que seria um Deus. A ética epicurista e histórica surge no período de decadência e de muita crise social, desse período da Grécia, e de Roma antiga, quando a unidade da moral e da política sustentada vai desaparecendo. A ética sempre foi e sempre será importante, haja vista que, quando nos primórdios da civilização, seres dotados de grande conhecimento já começavam a se preocupar e a discutir sobre ela, isso fez com que a evolução transcorresse, sem dúvida, com bem menos divergências do que poderia acontecer. O fato do homem passar a olhar para dentro de si e a encontrar o seu eu, mostrou que a postura moral, social e, portanto, ética é inerente a toda e qualquer pessoa. Para eles, a partir do momento que nós olhamos para o nosso eu interior, nosso eu lírico, nós somos seres éticos. Esse é o entendimento dos epicuristas e dos estoicos. Quem estuda música, só abrindo um parênteses, quem estuda música vai ver que tem uma parte da música em que são chamados de estoicos, dórios, frígios, lídios, mixolídios, são nomes que são utilizados na música e que é oriundo desse período epicurista, que é um período da obscuridade. Por que é um período da obscuridade? Porque é a queda do Império Romano. Eles buscavam o universo, não era? Abranger todo o universo. Quando acontece a queda do Império Romano, começa a surgir uma nova visão de ética, não mais centrada na figura do Estado, enquanto único poder supremo, mas sim na ideia de um Deus supremo que vai trazer essa virtude, que vai trazer toda essa virtuosidade. Com isso, nós vamos chegar à ética moderna. E é o período que vai do século... Que século é esse, será, hein, agora? Do século XVI até o século XIX. Mostra que a ética é fruto das mais diversas doutrinas, o que dificulta sua sintetização em um denominador comum. Com a ética moderna, que vai terminar no século XIX, meados, do século XIX, já se descobre que não tem como chegar a um conceito específico do que é ético, do que é bom, do que é puro, do que é virtuoso, do que é correto, do que é justo. Porque justiça, nós já sabemos que o que é justo para mim não é justo para vocês. A sua natureza deixa de se revelar somente na contemplação, na observação, na crendice, para revelar-se também nas ações. O homem passa a afirmar seu valor em todos os campos, na ciência, na natureza e na arte. O homem começa a deixar de olhar somente para dentro de si. Esse homem que já não olhava para dentro de si. No começo ele não olhava para si. Ele buscava o entendimento do conhece-te a ti mesmo com Sócrates, mas ele aplicava isso dentro da vida em sociedade. Com a queda do Império Romano, esse homem volta-se para si, para o seu eu. E com a ética moderna, século XVI a XIX, isso começa a se transformar. Isso que o homem pega de dentro de si, ele começa a aplicar no seu cotidiano de novo, assim como era antes. E aí ele vai aplicar isso em todas as ciências, em todas as ações que ele fizer, e isso vai trazer influência junto
a arte como um todo. Cultura, teatro, que vai começar a surgir, começam a surgir novelas, começam a surgir as coisas que a gente tem hoje até chegar na contemporaneidade, né? O homem aparece agora no centro da política, da ciência, da arte e também da moral. A transferência de centro de Deus para o homem faz com que este se apresente como sendo absoluto, como criador ou legislador nos diferentes domínios, incluindo-se a moral. O homem passa a ser o centro do universo. O homem passa a ser o objeto de tudo. No mundo moderno, tudo contribui para que a ética se liberte dos pressupostos teológicos, religiosos, seja antropocêntrica, relativa à raça, etnia, religião, a cultura como um todo, tenha o seu centro e fundamento no homem, mesmo se este ainda é concebido de forma abstrata, como dotado de uma natureza imutável e universal. Mesmo que esse homem seja um homem diferenciado, dotado de uma natureza universal e imutável, ele vai ser considerado um homem moderno, ético, desde que ele se desligue extremamente da religiosidade. Deus não é mais o centro de tudo. O centro de tudo passa a ser o homem, passa a ser a máquina a vapor, começa a surgir a sociedade individualista que nós temos hoje, que não é nada humano. A ética contemporânea. A ética contemporânea, ela aparece num período de grandes progressos científicos e técnicos que lastraram um grandioso desenvolvimento das forças produtivas, evento que acabam por questionar até mesmo a existência da humanidade, frente à ameaça de destruição trazida pelo uso dos recursos tecnológicos. A tecnologia começa a destruir toda a nossa sociedade. O homem, que era o centro do universo, que não acreditava mais piamente na figura transcendental, ele começa a destruir a si próprio de tão individualista que ele é. E a tecnologia vai ser a grande culpada, a grande intoxicadora de tudo isso. Todos nós estamos intoxicados hoje. Não adianta dizer que não, porque nós estamos, principalmente nesses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo. Com isso, compreende-se que o pensamento ético apresenta estágios de evolução calcados, baseados no sentido do coletivo, mas tem também claros contornos individuais, posto que o conceito geral de ética mostra sempre o homem como elemento central da questão comportamental, norteando o comportamento do indivíduo de modo a levar para o coletivo e o sentido ético. A ética, então, desde os primórdios, ela tem sempre como base as ações humanas, as ações do homem, daquele homem que busca conhecer a si mesmo, que pensa, que tem razão, que aí ele passa a voltar isso para dentro da sua vida em sociedade, dá esse poder para o Estado, esse Estado perde o seu poder para uma grande religiosidade, essa religiosidade começa a perder o seu poder, surge uma nova sociedade com muitas novas características e transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, até chegarmos numa sociedade em que somos extremamente individualistas, individualizadores, porém tecnológicos. Queremos sempre mais novo, mas baseado numa tecnologia. A ética vai estar sempre ligada ao homem, à figura do homem. E hoje, mais do que nunca, a ética também aplica-se às questões tecnológicas que fazem com que esse homem fique cada vez mais individualista. A cada instante nós estamos nos tornando mais individuais, porque a tecnologia supre todas as nossas necessidades.
suprindo todas as nossas necessidades, nós vamos ficando individualistas e nós precisamos ser éticos, inclusive com a tecnologia. Nosso direito hoje é tecnológico, a nossa vida hoje é toda tecnológica. A busca da razão ética está exatamente no sentido que se dá a conduta comportamental de cada um dos indivíduos que compõem o meio em que vive. Então, a razão da ética, ela vai ser a conduta, o comportamento dos sujeitos que compõem a sociedade. Cada sujeito vai ter um comportamento ético diversificado. Por isso que nós vamos ter que trabalhar com a codificação. E aí nós vamos fazer uso do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, no nosso caso, né? Se fosse num outro curso, cada curso tem o seu Código de Ética e Disciplina. Importante destacar que ética é interesse individual e, ao mesmo tempo, respeito à individualidade dos pares. Por que é individual? Porque cada ofício tem a sua especificidade. Para cada ofício, para cada função, para cada profissão, nós temos uma ética, e essa ética tem a sua especificidade, tem as suas características. Os seus pares, o seu grupo deve respeitar. Todos os advogados devem respeitar o Código de Ética e Disciplina da OAB. Eu não posso passar no exame da OAB e montar meu escritório e na frente do meu escritório escrever meu nome em letras garrafais, em neon, né? E aquilo ficar brilhando a noite toda lá para chamar atenção. Isso é captação de cliente, isso é proibido pelo nosso Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, que nós vamos estudar. Aonde está o Código de Ética e Disciplina da OAB? Está dentro do nosso VADMECUM, né? Do nosso Vem Comigo. E vai ser a Lei 8.906 de 94. Então, no VADMECUM de vocês, tem o Código de Ética e Disciplina. Salvo engano, nós começamos a entrar nele na quarta-feira, quinta-feira. Acho que quarta já dá para entrar. Amanhã nós trataremos da influência da tecnologia dentro da nossa vida, dentro do direito e da ética. Então, amanhã a nossa aula será voltada à relação da bioética com o biodireito. E o que tudo isso tem a ver conosco, né? Então, nós vamos falar de células-tronco, de gêneros, de heteronormatividade, direito dos animais, dentre outras coisas que envolvem as questões relativas à ética. Então, o que nós vimos hoje? Hoje nós vimos, só para começar a ter uma introdução, né? Então, nós vimos o nosso programa de ensino, que é que estuda as referências bibliográficas, que já está tudo lá no AVA, inserido para vocês, que nós vamos ter um fórum todos os dias, e que vocês sabem que tem que responder das 18h30 às 22 horas. Às vezes, nós vamos ter alguma atividade para fazer, hoje não tem, então só vai ter um fórum, que tem que ser até às 10, né? As nossas aulas começarão sempre às 19 horas, mas a partir das 18h30 já vou colocar no grupo o link da sala. Só pode fazer acesso à sala por intermédio do e-mail institucional, é uma resolução da faculdade, então nós não podemos aceitar que entre por outro e-mail. Eu sei que é chato, que é difícil até a gente acostumar, mas até nós, professores, também estamos tendo que usar os nossos e-mails institucionais. Então, é só questão de costume, nós vamos dar conta de resolver isso rapidinho, tá? A aula de hoje, assim que terminar, eu vou baixar ela, que leva uns 5 a 10 minutos para chegar no meu e-mail. Assim que chegar, eu já coloco ela lá no AVA, caso alguém queira assistir de novo, tá? Esses slides eu vou colocar também lá em PDF, para vocês poderem ler.
Nós falamos, então, para tratar de ética, da relação entre ética e moral. Vimos que moral são os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas práticas reiteradas, constantes e uniformes, que, a partir dos fatos que acontecem na sociedade, vão fazer com que surja uma norma. Essa norma acaba fazendo com que a gente seja ético obrigatoriamente. Porque se eu descumprir a lei, quer dizer que eu não fui ético. Se eu não fui ético, eu vou ser punido. E aí, para cada tipo de ofício, cada tipo de profissão, eu vou ter um tipo de punição diferente. Eu posso perder a minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, eu posso ficar suspenso, eu posso ficar impedido, eu posso passar na OAB e nunca solicitar a carteira da Ordem dos Advogados, sabe? Porque não gosta de advogar, para não ter contato com o cliente, né? E por aí vai. Toda essa ética pautada numa moral que vem de uma virtude de um homem que conhece a si mesmo, que busca a todo instante um fundamento para a sua existência. Quando nós falamos na busca do fundamento para a sua existência, nós podemos falar de um monte de filósofos. E aí não só de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Nós podemos falar de Jean-Paul Sartre, nós podemos falar... alguém ajuda aí? Filosofia, lá no comecinho, lembram? Heráclito, Demócrito, todos esses vão vir e vão falar desse pensamento que era um pensamento do homem, de buscar a sua existência, de onde ele vem, de onde ele surge, e isso ele vai aplicando dentro da sociedade, ele passa a buscar a ciência, ele passa a buscar novos conhecimentos, e aplicando sempre dentro da sociedade. Até que essa sociedade transforma-se num grande império, esse grande império perde todo o seu poder, começa um período de obscuridão, onde as pessoas vão se apegar à religiosidade para que tudo isso mude, e muito apegadas a essa religiosidade começam a se fechar numa crença transcendental, até que nós chegamos a um momento de grande transformação econômica, social, política e cultural, em que o homem começa a buscar uma evolução científica, mas sem deixar de lado essa virtude, essa moralidade ética pautada lá na sua origem primeira, até que nós chegamos à nossa ética de hoje, que embora busque ser uma ética atual, contemporânea, né, moderna, que a gente costuma dizer, mas é contemporânea, uma ética que é estritamente individualista. Nós pensamos somente em nós e esquecemos do outro. Deixamos de ser humanos. Por isso que amanhã a nossa aula tratará da bioética e do biodireito, para aí sim nós entrarmos definitivamente no nosso Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Então não precisem descabelar, porque tem novo ADMEC, tá? E o nosso fórum de hoje, então. O nosso fórum de hoje é muito simples para vocês responderem. Enquanto acadêmico do curso de bacharelado em Direito da nossa instituição de ensino superior, quais as suas expectativas quanto à disciplina ética geral e profissional? O que vocês esperam da disciplina de ética geral e profissional? O que é ser ético para você? Então, são duas perguntas dentro do nosso fórum, né? Bem subjetivas para vocês se manifestarem aí e usarem do poder de persuasão para convencer o professor de ética geral e profissional. Por que nós separamos ética geral e profissional? Porque a ética geral é ela que vai se relacionar com a moral, né? Com o todo. Então, ela vai ser igual para todo mundo, para todos os ofícios. A ética profissional é que é diferente. A cada ofício que se exerce, tem-se uma ética, uma conduta ética. Nós vamos trabalhar sempre condutas que são individuais, né?
porque elas serão punidas, mas individuais trabalhadas dentro de pares, dentro de sociedades políticas, dentro de grupos, dentro de sindicatos, dentro de instituições. E o que é ser ético dentro de um determinado grupo que tem uma ética profissional, que tem um código de ética para cumprir, para seguir. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Lucas falou do Parmênides, o Parmênides era também o Lucas. A Gabi estava falando dos alunos com problemas para entrar na sala. O problema de entrar na sala é esse que eu estava dizendo do e-mail institucional. Todos vocês têm o e-mail institucional, então tem que ficar de olho nesse e-mail institucional para conseguir entrar, porque eu não tenho autorização. A nossa aula, inclusive, não só a nossa, né? Todas as aulas que estão acontecendo neste momento, elas estão sendo monitoradas para ver se quem está na sala está usando o e-mail institucional. Luara, você ergueu a mão. Prof, não fica brava comigo, porque eu vou te perguntar algo que pode até ser redundante, porque eu acho que o senhor já até falou, mas quando o senhor falou mais cedo, a minha internet travou. O senhor disse que vai ter fórum, né, vai ter atividade, mas em questão da prova, vai ter prova sexta, que quando o senhor... Eu lembro que o senhor falou mais cedo, mas o meu negócio travou. O senhor poderia repetir, por favor? Nessa sexta-feira vai ter prova, porque a nossa aula vai ser a semana toda, né? Quando é picadinho, eu costumo não dar prova. Então, como nós vamos ter aula a semana toda, na sexta vai ter prova. No sábado tem atividade supervisionada lá do Moodle. Então, já está até postado lá as 12 questões para vocês olhar, para vocês responderem. Abriu hoje às 18h30 e vai fechar dia 27, salvo engano, às 18h30. 12 questões que valem 3 pontos. E a nossa prova de sexta-feira, então, vale 7 por causa dos 3 aí da atividade supervisionada. Todos os dias nós temos o fórum para responder, das 18h30 às 22h, e às vezes eu vou colocar alguma atividade. Só quando eu ver que não dá para aplicar o conteúdo junto aqui na nossa aula virtual, aí eu coloco alguma atividade. Mas eu acho que vai dar para aplicar o conteúdo dentro das aulas do nosso período. A gente pode ficar falando, então provavelmente a gente não vai ter muita atividade para ficar fazendo, não, tá? Entendi. Isso é a mesma coisa. O senhor vai disponibilizar os PDFs que o senhor fazer somente depois das aulas ou quando der, o senhor disponibiliza antes? Quando der, eu vou disponibilizar antes. Eu não consegui disponibilizar já antes da aula hoje, porque na hora de fazer o cadastro do plano de ensino, a disciplina estava como disciplina totalmente à distância, porque essa disciplina ela vai deixar de ser presencial para as próximas turmas. Para as turmas que vão vir depois de vocês, ela vai ser à distância, e já estava no sistema como sendo à distância. A hora que eu lancei, não consegui aparecer para vocês, e aí travou até para mim. Então, eu não consegui postar tudo que eu queria. Então, daqui a pouquinho eu já vou postar em formato de PDF, tá? Os slides e a aula gravada, que está gravando, eu vou colocar também lá para vocês, e vou pôr no YouTube também, para vocês assistirem, tá? Tirarem. Tá. Por último. Letícia. Claro, Letícia. Eu queria só fazer mais uma pergunta, assim, em questão da chamada. Eu não sei se o senhor falou, o senhor vai fazer a chamada todo dia ou só ver quem já entrou, já conta, ou tem que colocar o nome aqui no chat? Não, a chamada vai ser o fórum, a participação no nosso fórum, como sempre foi. Então tá bom, prof. Obrigada. Professora Joel, boa noite. A Letícia ia falar antes. Ah, tá, pode deixar ela falar então. Acho que meu áudio não tá funcionando. Oi, Letícia.
Tá ruim, Letícia, escreve. Escreve que eu leio aqui. Pode falar, seu Joel. Professor, a Eve conseguiu entrar aqui, nós entramos pelo computador, e eu não consegui entrar. Eu conversei com o Rogério, e acho que amanhã a gente vai ter que encontrar com ele para ver qual o probleminha aqui, que no celular, a gente sempre assiste no celular, né? Inclusive, passa no Ava ali, trabalho do fora, a gente manda pelo celular. Mas dessa vez eu não consegui entrar. O Rogério me explicou, mas a gente não conseguiu. Então, se for por presença eu estou presente aqui, tá? Eu já tenho, inclusive, respondi a pergunta dessa tarde. Não tem nem por que vocês conectarem os dois, né? Ligar dois computadores ao mesmo tempo, dá para assistir junto, né? Sim, professor. Eu já respondi também lá a minha questão lá, tá? Letícia, o que de folga à tarde. Você ia Que perguntar, burocracia para assistir uma aula, hein? Era sobre a chamada, professor. Ah, tá. Vai ser o fórum, tá? Já fiz, o senhor já falou. O trabalho vai avaliar. Então é isso, pessoal. Dúvidas no nosso WhatsApp. Hoje foi leve, né? Amanhã não será tão leve assim. Já vou avisando que amanhã a gente vai falar bastante, vai ficar bastante online. Mas o conteúdo de amanhã é gostoso. Até a gente começar a entrar no código de ética e disciplina da OAB. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar lá no nosso WhatsApp. Um grande abraço a todos. Sim, Olha, eu atrapalhando de novo. Em relação à sua aula, é que hoje eu fiquei com vergonha mesmo. Quando o senhor estiver explicando e eu tiver alguma dúvida, eu posso te interromper e perguntar, ou o senhor prefere que faça tudo no final da Pode interromper e perguntar. Eu não gosto que coloca no chat, porque não aparece, não consigo ver. Porque se eu estou transmitindo slide, só aparece o slide para mim, não aparece nem a fotinho de vocês. Então interrompe, pode interromper, não tem problema não, tá? Vocês ficam à vontade. Beleza, então. Porque eu não vejo. Mais alguém? Não? Então preparem-se, porque amanhã nós vamos demorar mais que essa aula, tá? Boa noite, espero que todos estejam bem, se cuidem, embora a gente não queira, hashtag fique em casa, né? Que é a única solução que nós estamos tendo neste momento. Um grande abraço a todos, saudade, dúvidas pode chamar no WhatsApp. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Obrigada. Boa noite, tchau.